E aí, gente, tudo bem? Vamos fazer um vídeo aqui, porque, ó, eu vou tentar explicar uma coisa para vocês aqui. Eu vou tentar fazer uma análise fria do que é o trabalho desse treinador, que é horroroso. Consegue ser pior que o treinador anterior, com um time melhor. Eu vou tentar explicar para vocês por que eu acho que já, tinham, já tinham que ter mandado ele embora. Gente, é o seguinte, vamos por partes, tá bom? Ele foi contratado com um mês de atraso, né? Aí tá na conta do presidente. Isso aí. Tá na conta do senhor Marcelo Teixeira, tá? Mas a partir do momento que ele foi contratado, começaram a chegar jogadores. Aí chegou o Neymar, chegou o Rollraiser, chegou o Gabriel Veron, chegou o David Washington, chegou o Tassiano, chegou o Zé Ivaldo. Muitos jogadores e jogadores bons. Zé Rafael vai estrear no mês que vem. O Soteldo voltou. Tiquinho chegou para reforçar o time. Se o bendito treinador não consegue montar um time com esses caras, é porque ele não tem capacidade nenhuma de montar um time. Ele não tem capacidade nenhuma para ser treinador do Santos. Porque, gente, ficam reclamando do Sherman, que eu já vou começar falando dele. Com o time que o Santos tem, não era pra gente se preocupar com o Sherman. Não era para se preocupar com o Sherman. Com o time que o Santos tem, era pra gente jogar ofensivamente e fazer 2 gols no adversário. Era pra gente ser protagonista do jogo. Mesmo sem o Neymar. O nosso time, se você olhar em peças, é melhor que o do Bahia. Quem falou que o time do Bahia é melhor que o Santos tá errado. Tá errado. É melhor treinado do que o Santos. Mas em peças, na questão de jogador, não é melhor. Não é melhor. O Santos tem um dos 10 melhores elencos do Brasil com o pé nas costas. Mas esse treinador tem um bom elenco e não sabe usar. Isso é nítido. Quem acha diferente disso está errado. Está errado. Porque não era pra gente se preocupar com o Sherman nessa hora. A gente critica o Sherman porque a defesa do Santos é pessimamente treinada. A defesa do Santos é mal treinada. É uma peneira. É uma peneira a defesa. Isso é culpa de quem? É dos jogadores? Não, é do treinador. A comissão técnica desse cara tem um treinador só para defesa. E o time toma gol todo jogo. O time toma gol todo jogo. No meio-campo, ele pode jogar com o Rincon junto com o Pituca. Ele pode jogar com junto Schmidt e Pituca junto. Ele pode jogar Pituca e Bom Tempo junto. Pode jogar Bom Tempo e Rincon junto. Só que ele põe a pior dupla possível de volantes, né? Que é Schmidt e Bom Tempo. Não encaixou essa dupla. Não encaixou. O Schmidt é um jogador pesado.
O Schmidt é um jogador lento. O Schmidt é um jogador que precisa de alguém rápido do lado dele. E o Bom Tempo não é volante, gente. O Bom Tempo, ele era ponta na base, ele era ponta. Só na cabeça desse treinador ele é volante. Ele pode jogar como meia ou como ponta. Mas só na cabeça desse treinador ele é volante. Ele marca mal. Ele marca mal. Não tem uma transição rápida. Tem várias duplas de volantes que pode colocar. Tem várias opções de volante que pode colocar. E ele não coloca. Ele não coloca. Ele deixa o Guilherme no time, gente. Ele deixa o Guilherme. Ele pode colocar o Soteldo ali. Ele pode colocar até o David Washington para jogar pelo lado. Ele pode colocar o Veron. Apesar do Veron estar fora de forma, é uma opção que a gente tem. Ele pode colocar o Veron. Pode colocar até o Bom Tempo ali. Na posição do Guilherme. O Soteldo. Tem opções para ele jogar e ele não coloca. Ontem na coletiva, ele teve uma postura vergonhosa. Ficou tentando se explicar. Ficou. Parecia que ele estava se defendendo, sabe? Parecia que ele estava meio na defensiva ali. Na defensiva. Defendendo o próprio trabalho. Aí ontem o Guilherme não fez nada, de novo. O Guilherme erra todas as jogadas, gente. O Guilherme erra todas as jogadas, ele erra todos os cruzamentos, ele erra todas as jogadas, ele erra tudo. O Guilherme erra tudo. E ele não tira o Guilherme. Ontem ele foi tirar o Guilherme faltando 3 minutos. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha. Ontem era para ele ter tirado o Schmidt para colocar o Pituca e ele tirou o Bom Tempo para colocar o Pituca. Funcionou porque o Pituca fez o gol. Mas olha o Schmidt no primeiro gol, gente. Olha o Schmidt no primeiro gol. Ele não consegue se recuperar na jogada. O Santos tomou um gol que não dá para tomar. O Santos tomou um gol que só uma defesa ruim toma. Só uma defesa mal treinada toma esse tipo de gol. O time não vai evoluir. Não vai evoluir. Esquece. Esquece. Não vai para lugar nenhum. Porque ele põe os piores jogadores e deixa quem tem que colocar no banco. Para mim, o time titular, na ausência do Neymar, porque o Neymar, obviamente, quando voltar, e vai voltar no próximo jogo contra o Fluminense, o Neymar é titular. Mas o time titular sem o Neymar é esse aqui. É Brazão, Sherman, Gil, Zé Ivaldo e Escobar. Aí, no meio campo, eu colocaria Pituca e Rincon. Pituca, Rincon. Aí põe. Aí pode colocar o Soteldo ali. No meio. Aí pode colocar o Rollraiser aberto numa ponta. O Bom Tempo aberto na outra ponta. E o Tiquinho de centroavante. Ou pode colocar o David numa ponta.
o Rollraiser na outra e o Tiquinho de centroavante. Mas ele não faz isso, gente. Ele não faz. Hoje o Santos é um catado. É um catado. O Santos é um catado. E não era para ser um catado. 3 meses de trabalho. 3 meses de trabalho. O técnico não consegue pegar um time bom e transformar e jogar um bom futebol. Se o time fosse ruim, você até entendia. Pô, o cara não tem opções. Ele não tem peças. Agora, esse técnico tem peças. Ele tem um elenco encorpado. Ele tem um elenco bom. E não sabe usar. Ele mandou o Otero embora. O cara mandou o Otero embora no começo do ano. Agora, todas as faltas que o Guilherme bate, o Guilherme manda a bola fora do estádio. Parabéns, hein, Caixinha? Parabéns pra você. Mandou o Otero embora. Que era o único cara que batia falta. Teve uma falta que o Guilherme bateu ontem, que se fosse o Otero, era certeza de gol naquela falta. Mas o Guilherme mandou a bola fora do estádio. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Até quando a gente vai ficar aguentando esse técnico? Até quando a gente vai ficar aguentando esse técnico? Sabe, porque é tão é tão ruim, é tão sem padrão, é inacreditável. O Carille era ruim, era muito ruim, o Carille era péssimo, mas o time tinha um padrão. O padrão era ruim, o padrão era muito ruim, mas o time tinha um padrão. A gente sabia que ia jogar naquele esquema horroroso que ele fazia e não ia mudar nada. Mas pelo menos tinha um padrão. Você sabia como é que o time jogava. O time jogava mal, o padrão era péssimo. Isso aí é uma coisa. Agora, que o time tinha um padrão? Tinha. Que o time tinha um jeito de jogar? Tinha. Claro que tinha. O Caixinha não tem um jeito de jogar. E ele falou assim: ai, eu não vou abandonar o Guilherme. Eu vou sempre defender os meus jogadores. Tá certo. Ele tá certo, mas sabe, todo mundo tá vendo que o Guilherme não joga nada, gente. Só o técnico que não vê isso. Ele chega aqui com um monte de bravata, um monte de falácia, frases de efeito e não sei mais o que, e não consegue colocar isso em prática. Então, assim, vai procurar outra coisa para fazer. Você não é treinador. Não consegue desenvolver um trabalho com um elenco bom, que nem o do Santos. Outra coisa, o time do Bragantino, o time do Bragantino dele em 2023 e no começo do ano passado, o time tinha jogada pelo meio, tinha tabela, tinha jogada pelo meio. E o Santos não tem. Ele, de novo, ele tem peça para fazer, só que ele não faz. Ah, eu vou escalar o time do Santos direito aqui, porque eu tinha esquecido do Barreal. Agora que eu lembrei, tava faltando um jogador aqui na minha escalação. É, Brazão, Sherman, Gil, Zé Ivaldo, Escobar,
Pituca, Rincon, Barreal, Hellraiser, Soteldo, Tiquinho. Esse é o time. Quando não tiver o Neymar, esse é o time. Não tem segredo. Mas não, ele coloca o Bom Tempo, ele coloca o Guilherme, ele deixa o Schmidt no time. Ele faz as piores escolhas. E tem o Zé Rafael para entrar ainda. Eu quero ver o que ele vai fazer com o Zé Rafael. Eu quero ver o que ele vai fazer com o Zé Rafael. É capaz do Zé Rafael ser terceiro reserva. E ele continuar insistindo com o Schmidt no meio campo. Então não tem segredo. É Brazão, Sherman, Gil, Zé Ivaldo, Escobar, Rincon, Rincon, Pituca, Barreal, Hellraiser, Soteldo e Tiquinho. Quando não tiver o Neymar, quando o Neymar estiver disponível, é claro que ele vai entrar no lugar do Barreal. Mas quando não tiver o Neymar, o time é esse. Só na cabeça do treinador é que ele põe o Guilherme, ele põe esses jogadores aí que ele colocou ontem. Ficam reclamando do Sherman. Volto a repetir, esse time do Santos era pra a gente não se preocupar com a defesa. Porque é o seguinte, o time é tão desorganizado que a defesa fica exposta. O time é tão desorganizado que a defesa fica exposta. Se o time fosse minimamente organizado do meio para frente, a gente não ia se preocupar com a defesa. Por quê? Porque ia garantir o resultado, porque ia fazer bastante gol. Ia garantir o resultado, porque o ataque ia funcionar. Agora, a defesa não funciona, o ataque até funciona porque faz uns gols, mas o meio de campo não funciona. E não funciona por quê? Porque ele escala errado o meio de campo. Ele escala completamente errado. E o Guilherme não acerta nada, gente. Ficar insistindo com o Guilherme é uma aberração. Ficar insistindo com o Guilherme. É um absurdo ficar insistindo com o Guilherme. O cara não acerta nada. É o pior dos nossos atacantes. Tem que ir pro banco. Só o técnico que não vê isso. Outra coisa. Estavam falando do Renato Gaúcho. Que o Santos fez um contato com o Renato Gaúcho. Logo antes dele acertar com o Fluminense. Pedindo para ele não acertar com ninguém. Que o Santos, depois do jogo de domingo, ia entrar em contato. Mas ele deve ter recusado essa proposta e aceitou a proposta do Fluminense. Tudo bem. Mas eu quero botar o Renato Gaúcho no meio dessa conversa, dessa nossa conversa, porque eu vou falar para vocês. Vejam os melhores momentos do jogo do Fluminense contra o Bragantino ontem. Em um jogo, o Renato mudou o Fluminense. Em um jogo. O Fluminense, eu vejo vários jogos do Fluminense. O Fluminense com o Mano Menezes não tinha jogada nenhuma. Não tinha nenhuma jogada. Olha a jogada do primeiro gol do Fluminense ontem. Várias jogadas de tabela, sabe? De ultrapassagem. Em um jogo, o Renato mudou o Fluminense. Se vai dar certo ou não daqui pra frente, é outra história. Mas você vê que em um jogo já mudou a motivação dos jogadores, mudou o ambiente de trabalho dos jogadores, mudou o ambiente do clube, mudou o jeito de jogar do time. O Santos, no papel, tem um time melhor que o Fluminense. E a gente não vê uma jogada de tabela. A gente não vê uma tabela.
A gente não vê o time fazendo 1-2. A gente não vê uma jogada assim. A gente não vê uma jogada trabalhada. É só bola no Guilherme e cruzamento errado. Bola no Rollraiser e o Rollraiser tenta fazer uma jogada. E ele tirou o Rollraiser ontem, né? Tudo bem, o Rollraiser não estava bem. Mas é o cara que em uma jogada pode decidir um jogo. É um cara que dando um passe ou um chute, ele pode decidir o jogo. E ele tirou o Rollraiser e colocou o Tassiano. Tudo bem. Mas por que ele não tirou o Guilherme e colocou o Tassiano? Deixou o Guilherme e tirou o Rollraiser. Quantos cruzamentos o Guilherme errou ontem? Até quando ele vai ficar insistindo com o Guilherme? Então, não tem motivo para esse cara continuar. Não tem. Não existe motivo nem justificativa para esse cara continuar. Aí você me pergunta, Guga, você traria quem? Tite. Tite é um cara que tem currículo, um cara que trabalhou com o Neymar, um cara que sabe montar defesa, um cara que consegue resultados. A gente precisa de resultado agora. Conquistamos um ponto em seis. Conquistamos um ponto de 6. Tomamos 4 gols em 2 jogos. O time é um amontoado, o time não joga nada. E o time precisa de uma figura grande dentro do vestiário. E o Tite tem esse tamanho. O Tite é um treinador grande, um treinador com história no futebol. Um treinador que, ó, ele ganhou. Só para resumir um pouco a carreira do Tite aqui. Ele ganhou 2 brasileiros, ele ganhou Libertadores, ganhou Copa América, ganhou Mundial de Clubes, ganhou Paulista, ganhou Sul-Americana, ganhou Copa do Brasil. Ele é campeão. Ele é campeão por Grêmio, Inter, Corinthians, Seleção Brasileira, Flamengo. Ganhou um campeonato carioca com o Flamengo. Ele não fazia um mau trabalho no Flamengo. Se você pegar números, ele não fazia um mau trabalho. É que a torcida do Flamengo reclamava muito dele pelo jeito de jogar. Mas o que importa é resultado, gente. Ele ficou invicto durante. Ele dirigiu a seleção em 2 Copas do Mundo. Sabe quantas derrotas ele tem na passagem dele pela seleção? 6. Ele tem 6 derrotas. Ganhou a Copa América. Ficou invicto durante 2 eliminatórias. Ficou invicto. Teve 0 derrotas durante 2 eliminatórias. Chegou na Copa do Mundo. Tudo bem. Errou em algumas coisas, em algumas convocações, beleza. Mas acontece. Copa do Mundo é muito difícil. Só um vai ganhar, sabe? E Copa do Mundo, ela é um torneio muito curto. E o Brasil não conseguiu ganhar. Mas a culpa também não é só dele, sabe? Eu critiquei muito ele quando ele foi eliminado das Copas e tal. Mas a culpa também não é só dele. O Santos precisa do Tite nesse momento. O Dorival não dá para trazer porque ele é um técnico cheio de. Ele é uma incógnita como treinador. Ele é uma incógnita.
Porque você nunca sabe se se dá para confiar no Dorival. Assim, ele tem bons trabalhos? Tem, claro que tem. No São Paulo, no Flamengo, no Santos. Tem bons trabalhos. Mas assim, chega na hora H, não dá para confiar nele. Não dá para confiar. O Tite é 1000 vezes mais confiável do que ele. O, falam que dão a desculpa, né, que ele tava sem o Neymar e tal, e não sei o que, na seleção. Mas o Tite ganhou uma Copa América sem o Neymar, com o Gabriel Jesus de ponta esquerda, num jogo contra a Argentina, ganhou de 2-0. Sem o Neymar na Copa América, o Gabriel Jesus jogou um jogo contra a Argentina de ponta esquerda e o Brasil ganhou, foi para a final e depois ganhou na final do Peru de 3-1 e foi campeão da Copa América de 2019. O Tite para mim é um nome ideal, porque tem currículo, tem história, tem ótimos trabalhos, tem muita experiência. Então chega de apostar em treinador, chega de treinador ruim. A gente precisa de um treinador com moral, com história e com tamanho para dirigir o Santos. Porque esse time pode jogar mais, ao contrário do que muita gente acha, que o elenco é fraco, que não sei mais o que contratou errado, que não tem lateral direito, ao contrário do que muita gente acha, eu acho que dá para tirar muito mais desse elenco e o Caixinha não consegue, porque é um treinador péssimo. Então chega disso, gente. Chega de apostar num cara que todo o mundo sabe que ele não vai dar certo. O mundo sabe que ele não vai dar certo. Vai ficar insistindo com esse cara até quando? E só para encerrar o vídeo, antes de encerrar o vídeo aqui, eu queria falar mais uma coisa. No Brasil, o pessoal, a imprensa, a mídia esportiva e o pessoal que gosta de futebol, todo mundo, né? O Brasil, ele vive de como é que eu posso dizer? Ele vive de discursos repetidos. A mídia cria um discurso e começa a repetir esse discurso. Repete, repete, repete e põe isso na cabeça do torcedor. E muitas vezes esse discurso está errado. Por exemplo, o discurso que foi criado pela mídia de que todo treinador português daria certo aqui, esse discurso foi criado pela mídia. Logo depois da passagem muito boa do Jorge Jesus aqui, uma passagem maravilhosa pelo Flamengo, depois disso, a mídia começou a criar um discurso e a repetir esse discurso de que todo treinador português ia resolver os nossos problemas. Mas tem treinador português bom e tem treinador português ruim. O Abel Ferreira é um cara competente. Por mais que eu não ache ele nada disso como treinador, o Abel Ferreira é um cara competente. Ninguém ganha os títulos que ele ganhou à toa, né? Mas, por exemplo, eu não gostaria dele no Santos. Eu não gostaria. Eu gostaria, por exemplo, do Jorge Jesus. Do Jorge Jesus, do Arthur Jorge. Eu gostaria de um desses dois no Santos. Se o, se o Santos buscasse um técnico português, né? Para substituir o Caixinha. Agora, eu não gostaria do Abel. Eu não gostaria do Abel.
Porque ele ganhou muito, ganhou muitos títulos. Mas você vê alguns títulos que o Palmeiras perdeu, a forma que o Palmeiras perdeu alguns títulos, passa muito por ele também. Então, mas voltando para o que eu estava falando. A mídia criou na cabeça das pessoas essa falácia, essa mentira de que todo treinador português dá certo aqui. E muita gente fica embarcando nisso aí. Sabe? Então, assim, a gente tem que parar de repetir o discurso da imprensa. A gente tem que parar de repetir o discurso da imprensa. E outra coisa, falam muito de convicção no trabalho, né? Convicção no trabalho do treinador. Não existe isso, cara. Não existe, tá? Não tem isso. Não existe isso. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. Você querer justificar um trabalho horroroso e, e demitir o cara com 3 meses e falar que isso é falta de convicção, não é falta de convicção. É você reconhecer um erro, assumir um erro e corrigir esse erro. Que é o que o Santos devia fazer. Tem muita gente que está falando aí na mídia que tem que manter o caixinha, porque tem que ter convicção no trabalho. A diretoria não tem convicção nenhuma. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Não existe esse negócio de convicção, não existe. Se o trabalho está evoluindo, deixa o técnico. Se o trabalho não evolui, tira o técnico. Aí tem gente que fala assim, não, veja bem, porque o Jürgen Klopp, ficou 8 anos no Liverpool e demorou 4 anos para ganhar o primeiro título. Foi uma Champions League, né? Tem muita gente que fala isso. O Klopp demorou 4 anos para ganhar o primeiro título. Mas o Klopp ficou de 2015 até a temporada passada no Liverpool. Em 2015, ele chegou na final da Copa da Liga, foi vice-campeão. Ele chegou na final da Eurocopa. Não, da Eurocopa não, da... Caramba, como é que chama? Não é a Champions League, é a Europa League. Chegou na final da Europa League e foi vice-campeão. O trabalho foi evoluindo a cada ano, até que ele conseguiu. Chegaram alguns jogadores fundamentais, né, no Liverpool, e ele conseguiu montar um time e conseguiu ganhar a Champions League. Aí ganhou o Campeonato Inglês, ganhou a Copa da Inglaterra, ganhou a Copa da Liga Inglesa 2 vezes, ganhou o Mundial de Clubes. Mas é um trabalho que, desde o primeiro ano, ele sempre mostrava uma evolução, sabe? O Guardiola a mesma coisa. Só foi ganhar a Champions League há 2 temporadas atrás com o City. Mas, mas, mas foi um trabalho que evoluiu a cada ano. E eles trocam de treinador lá na Europa. Essa falácia de que a Europa dá mais tempo para o treinador é mentira também. É mentira. Se o treinador tiver mal, eles trocam também.
outra coisa, eu peço desculpas para vocês pelo vídeo longo, mas eu precisava falar essas coisas. Outra coisa, vou dar exemplos aqui do Brasil. Roger no Inter. É um trabalho que desde o ano passado vem evoluindo cada vez mais. Ramon Dias no Corinthians. Teve as suas eliminações, mas foi evoluindo. E evolui cada vez mais. 9 vitórias no Brasileiro do ano passado, nas últimas 9 rodadas. Tirou o Corinthians da zona de rebaixamento. Esse ano foi eliminado da Libertadores, mas acontece, são coisas que acontecem. Foi campeão paulista em cima do Palmeiras, agora. Ganhou do Vasco muito bem no Campeonato Brasileiro. O Abel chegou no Palmeiras ganhando o título já. O trabalho chegou funcionando rapidamente. Então não existe esse negócio de convicção no trabalho, gente. Não existe esse negócio de convicção no trabalho. Se o técnico é ruim, o trabalho vai ser ruim. Se o técnico é péssimo, o trabalho vai ser péssimo. Que é o caso do Pedro Caixinha. Ele é um péssimo treinador. Por isso que o trabalho vai ser ruim. Não adianta manter um cara que não consegue tirar nada do time. Não adianta manter um cara que não consegue tirar nada de um time que tem qualidade. Não adianta. Vocês estão perdendo tempo com esse cara aí. Assumam o erro, corrijam esse erro e vão atrás de outro treinador. Tá? Era isso que eu queria falar. Tá bom? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus.